Gente, nessa segunda parte da aula de hoje, eu vou falar para vocês sobre pincel e sobre símbolos, tudo bem? Esses dois itens são itens que produzem vetores, né, dentro do Illustrator. O pincel é mais livre, porque você pode criar a mão livre mesmo. O pincel é uma ferramenta muito utilizada para quem trabalha com a mesinha digital, sabe? Onde você vai pegar e vai realmente começar a desenhar a sua arte do zero, você vai desenhar mesmo a mão, criar a mão. É uma ferramenta muito utilizada. E o símbolo, ele é como se fosse uma biblioteca de vetores prontos e agrupados, sabe? Só que o Illustrator ele te oferece várias opções prontas para você utilizar, também bacana. Vamos lá, os dois ficam meio próximos, eles têm até um painel bem compartilhável ali. E vou mostrar para vocês primeiramente o pincel. Para você ativar o pincel, como no Photoshop, por exemplo, você aperta a letra B de brush. Ele vai pegar aqui à esquerda já, ó, a ferramenta pincel. Basicamente, para a gente iniciar, quando você clicar e arrastar, ó, ele vai criar o seu pincel. Deixa eu só voltar aqui para o pincel normal, para a gente começar a trabalhar. Porque eu testo tudo antes de mostrar para vocês, né, para ver se meu Illustrator está configurado, tudo certo. E acabei deixando nessa configuração. Deixa eu voltar aqui para o normal. Pronto, já eu explico sobre isso, tá? Vamos lá de novo. Peguei aqui o pincel e vou fazer um desenho. Tá? Primeira coisa que a gente observa, a cor. A cor do pincel, no modo pincel normal, é a cor do traçado, tá bom? E não a cor do preenchimento. Então, se você quiser utilizar outra cor, você vem no traçado. Outro ponto, se você quiser aumentar ou diminuir o pincel, você vai procurar um botãozinho do lado da sua tecla Enter, que para aumentar o pincel, é o fecha chaves ou fecha parênteses. Acho que é fecha chaves mesmo, gente. Desculpa, não é parênteses, não. E o abre chaves diminui o pincel, tá vendo? Você vai apertando que ele muda o símbolo. É bem parecido com o pincel do Photoshop também. Aí, beleza, você cria aqui. Tem uma outra função dentro do pincel que é muito importante você saber, que é a configuração da fidelidade. O que significa isso? Por exemplo, quando a gente utiliza o mouse para criar, a gente não tem a mesma coordenação motora que pegar um lápis, né, uma caneta e desenhar. Então, essa fidelidade significa o quê? O pincel do seu Illustrator vai acompanhar exatamente o seu traço, se ficar tremido, vai ficar tremido, ou ele vai suavizar. Olha só, eu coloquei aqui no pincel preciso, ou seja, ele vai acompanhar exatamente o que eu fizer. Ó, a hora que eu solto, ele quase não suaviza. E também temos a opção suavizar. Clico aqui novamente, 2 vezes. Vou colocar no máximo aqui, ó. Vou soltar. Ó, a hora que eu solto, ele dá uma arrumada. Não sei se vocês conseguiram perceber. Aqui não tem certo ou errado, tá, gente? Vai do seu gosto, do seu traço. Para quem mexe em mesa, precisa fazer a configuração, tudo bem? Para a mesa estar configurada com a pressão. Geralmente, por exemplo, numa mesa da Wacom, não sei se é assim que fala, você precisa instalar o software da Wacom dentro do seu computador e fazer com que o Wacom enxergue o Illustrator e permita que o Illustrator trabalhe com a mesa, tá bom? Você meio que tem que fazer a comunicação entre os dois softwares primeiro, senão um não vai reconhecer o outro. Mas beleza. Então, resumindo, a gente faz isso com o pincel. Eu vou só fazer um desenho aqui pra gente ter de referência. Sabe que eu não é meu forte desenho, né? Então, faço qualquer rabisco. E nós temos o pincel irregular. Visualmente, os dois produzem a mesma coisa, ó. O movimento que eu fizer, a hora que eu soltar, ele vai dar uma suavizada. Mas o que é importante eu saber? Em cima foi com pincel, embaixo com pincel irregular. Quando eu faço com a ferramenta pincel, eu clico nela e clico na ferramenta seleção direta, que é a seleção para fazer vetor, né? Editar o vetor. O que acontece que eu observo? O meu traço, o meu vetor, tá com o traço bem no meio, ó. É no meio dessa linha, certo? É o traçado do meinho aqui mesmo. Consigo entortar, fazer toda a modificação que a gente viu na aula de semana passada. Agora, quando eu utilizo o pincel irregular, o que acontece de diferente? Ele cria as bordas para o meu desenho, ele cria, né, tanto como se fosse assim, a linha da direita e da esquerda, da ida e da volta, não sei como é que vocês podem chamar. Mas eu posso pegar aqui uma ponta externa, ó, e puxar, tá vendo? Então, de repente, você que está criando um logo,
pode ser útil essa função, onde você quer criar uma forma inexistente mesmo, você está criando um desenho novo ali e você precisa ter essa liberdade para alterar, tá bom? Não tem certo ou errado, vai do seu uso mesmo. Se fosse só para eu criar básico, eu utilizaria o pincel normal, e se eu quisesse essa função de ter o controle da linha interna e da linha externa, eu utilizaria o pincel irregular, tá? E outra coisa aqui, falando em pincel, aliás, deixa eu deixar esse de baixo ativo para vocês verem. Falando em pincel ainda, o Illustrator oferece pra gente um painel bem bacana com várias opções de pincéis para vocês utilizarem. Olha só, vou clicar aqui nesse pincel que eu criei. Eu fui lá em janela pincéis para abrir este painel aqui. E daí, olha que legal, eu clico nesses desenhos e o Illustrator substitui o meu vetor, né, todo o caminho que eu fiz, ele substitui por esse pincel. Aí você fala, mas só tem esses? Não, nós temos aqui uma biblioteca super rica, bonita, olha só. Vem aqui na biblioteca, né, no símbolo do livrinho, artístico, coloco aquarela artística, abro aqui o painel, vou clicando na setinha, aqui pode ser, vocês podem dar uma olhada depois, né, conhecerem o painel, ele simplesmente vai pegar o que você criou e vai substituir. Olha só, tem uns rabiscos bem bonitos. Vou rapidamente aqui alterar para vocês. Opa, ó. Olha que bonito, gente. E uma coisa interessante, deixa eu pegar algum aqui. Ó, coloquei esse. Se eu aplico isso no pincel irregular, ele cria um design diferente, porque é como se ele estivesse enxergando as costuras desse pincel. Ele enxerga o caminho da ida e o caminho da volta. Então, esse desenho fica meio que duplicado. Vou pegar aqui no jeans, ó, o jeans acontece esse efeito. Quando eu coloco o jeans, no pincel regular fica assim, e no pincel normal fica assim, ó. Vou dar um zoom para vocês verem. Olha só. No pincel normal eu consigo ver que é só a ida. No pincel irregular é a ida e a volta. Ele duplica o efeito, tá bom? Então, é a principal diferença, assim, quando você vai aplicar um estilo de pincel diferente, tá? Então, é só você ver a versão do seu Illustrator, mas com certeza vão ter vários desenhos de pincéis bem bonitos para você utilizar. E agora a gente vai ver o símbolo, gente. O símbolo, como eu havia comentado, são alguns desenhos prontos que o Illustrator te oferece para utilizar. Eu só não sei quanto ao uso comercial, se é totalmente liberado ou não, tá bom? Não sei se você for fazer para utilizar um símbolo para logo, é bacana dar uma pesquisada. Mas o símbolo, ele cria tipo um desenho pronto ali, você até consegue alterar, mas dependendo do caso ali, ele acaba alterando todos, tá? E você consegue criar símbolos e cadastrar aqui no painel também. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui o painel símbolos, fui lá em janela símbolos. Ele vai ter alguns desenhos padrões, né? Na hora que você abre já vai aparecer aqui. Você pode alterar, né? Você pode formatar eles. E aqui, se eu vier na biblioteca de símbolos, olha que legal o tanto de símbolo que ele tem. É muito símbolo, gente. Olha só. Abriu aqui. Ó. Eu posso clicar aqui nesses símbolos e como é que eu faço para colocar? Eu clico e arrasto para a tela, tá bom? O painel símbolos em si é como se fosse um resumo dos últimos que você utilizou. Só que o painel principal mesmo é a biblioteca, onde você vai escolher dentre vários efeitinhos. Olha que bonito. Clico e arrasto. Tá aqui o símbolo. Ó. Aqui eu vou pegar esse do tropical aqui, vou mostrar pra vocês como é que vocês fazem pra editar. Criei aqui, né? Criei, que cara de pau, né? Peguei o negócio pronto, criei. Ai, gente, bela criação. Ó, eu criei aqui o símbolo e se eu quiser alterar, eu vou clicar 2 vezes nele. Ele fala, ó, você está prestes a editar a definição de símbolo. Qualquer edição no símbolo será aplicada em todas as suas ocorrências. Deseja continuar? Eu vou colocar OK. Então, basicamente assim, se tiverem outros símbolos desse coqueiro na minha tela, ele vai tender a alterar também. Então, deixa eu só copiar mais um aqui para a gente testar.
Dependendo da modificação que você faz, ele acaba não mexendo, mas vamos lá. Vou dar OK. Ele diminui mesmo, tá? Porque esse aqui é o padrão. Aqui eu vou ter que desagrupar. Eu quero trocar a cor desse coqueirinho aqui, ó. Eu venho em traçado. Vamos em cores, né? Eu gosto mais de cores. Eu vou pintar ele de marronzinho. Oh. Ups. Aqui. Pronto. Aí, beleza. Fiz, vou voltar. O que que aconteceu? Ele pegou e substituiu o outro coqueiro que estava na tela. Ele chama isso de ocorrência, tá bom? E olha só, aqui no meu painel símbolos está o coqueiro marrom. E vamos ver aqui o original, que estava no elementos de logotipo. Tá verde, tá bom? Então, o painel original se mantém verde. E uma vez que você inclui esse símbolo na sua tela, que é chamado de ocorrência, ele vai substituir o símbolo todo. Segunda etapa, como é que você faz para criar um símbolo? Você quer cadastrar um símbolo aqui, super simples. Aqui eu já criei esse coração, fiz um gradiente normal, coloquei um contorninho. Eu vou clicar e arrastar nesse coração e arrastar aqui para o painel, ó. Daí ele fala, opções de símbolo, eu vou cadastrar como coração, aula. Vou colocar como gráfico. Aqui não vou mexer em mais nada, dou OK. E cadastrei ele, tá vendo? Se eu clicar e arrastar, ele insere mais desse coração para mim dentro da minha tela. Então, você pode criar os seus corações também. E por último, sobre símbolo que eu vou falar a vocês, nós temos o pulverizar símbolos. Gente, ainda bem que meu mouse parou de sair, né? Aquele mouse que começa a ficar gasto, ele tá assim, ai, quarentena, meu Deus, como você usa? E daí ele fica assim, vou trabalhar, não vou, fica naquela. Eu fui ver o vídeo anterior, tava pitando toda hora o mouse, né, gente? Me desculpe, mas eu só fui ver depois. Vamos lá. Aqui eu vou apertar Shift S. Por quê? Por que que eu passei o comando e não o botão? Porque dependendo do modo como tá cadastrado o seu Illustrator, né, como tá a sua área de trabalho, o símbolo do pulverizar símbolos não vai estar aqui na sua área de trabalho. Então, é só você apertar Shift S que já vai aparecer. Eu vou escolher aqui um símbolo, fechei meu painel, né? Vamos lá, aqui de novo. Vou escolher o coração, vou clicar e arrastar, ó. Olha que lindo. A hora que eu solto, ele criou vários, olha só, semana de Dia dos Namorados, né? Vamos pegar o meu coqueiro marrom aqui. Eu clico e arrasto, opa. Ele vai criando. Quanto mais você permanecer com o mouse paradinho, ele vai criando um em cima do outro. O fogo só é que ele fica criando tudo junto, ó, ele cria um conjunto de símbolos. Enfim, eu recomendo que você, de repente, crie uma camada nova, selecione uma camada diferente para criar, mas basicamente você clica e arrasta e ele sai ali pulverizando os símbolos. Tá bom, gente? Então, na aula desse vídeo de agora, nós vimos pincel e símbolos. Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida vocês podem deixar aqui nos comentários que eu vou respondendo, tá bom? Obrigada, gente!